a gente tem que destacar aqui que é uma grande vitória. É uma vitória simbólica, é uma vitória histórica contra um adversário que nos últimos 14 anos, 15 anos, podemos dizer assim, se a gente for lembrar daquela Copa do Brasil ainda, da época do Ronaldo. É um adversário que é uma pedra no sapato do Vasco. O Corinthians é um time muito chato de enfrentar. O Vasco, obviamente, já foi prejudicado pela arbitragem em alguns momentos, com mão de Jô, com pênalti não dado, entre outros momentos aí que a gente poderia relembrar. Mas o fato é que o Vasco tinha muita dificuldade de jogar contra o Corinthians e teve até o ano passado, quando inclusive numa boa fase da temporada acabou perdendo de 4-2 em São Januário. E isso acabou. Então eu acho que além da gente falar sobre a vitória do Vasco, sobre o bom momento do Vasco da Gama, a gente tem que lembrar que o Vasco tem quebrado algumas escritas que são muito interessantes para o trabalho do Rafael Paiva e que a gente tem que valorizar o trabalho do Rafael Paiva. O Vasco venceu o Internacional no Beira-Rio, coisa também que era inimaginável em outros momentos. Quando o Vasco entra no Campeonato Brasileiro, ele já entra com esse jogo do Beira-Rio somando 0 pontos, digamos assim. Ou melhor, não somando nenhum ponto. Já se pensa assim. Quando o Vasco entra no Campeonato Brasileiro pensando em no Corinthians, já se pensa também que o Vasco não vai conseguir vencer o Corinthians. É um fato. E não é o Pedrosa que está falando. É o retrospecto dos últimos anos do Vasco da Gama. E se a gente for parar para pensar que a gente está na 16ª rodada e o Vasco está a 8 pontos do primeiro lugar da zona de rebaixamento, novamente a gente está quebrando um ritmo, quebrando uma escrita que infelizmente era a do Vasco, sempre brigando para não cair. Nesse momento da temporada era um Vasco que sempre estava sofrendo, sempre estava deixando o torcedor preocupado. E é claro que a gente aqui não vai de forma alguma desvalorizar o trabalho do Paiva e muito menos esquecer que ainda tem muito caminho pela frente. Não é porque o Vasco está com 20 pontos na tabela, está ali figurando a parte de cima da tabela, que a gente pode deixar de esquecer que o Vasco ainda tem um primeiro objetivo, que não é o prioritário. Pode ser que as prioridades mudem, mas o grande objetivo do Vasco é fazer um campeonato tranquilo, é fazer um campeonato onde você consiga uma classificação para uma competição sul-americana, seja a própria sul-americana ou pensando até numa Libertadores. E óbvio, se livrar da zona de rebaixamento. E essas escritas estão se quebrando. O Vasco venceu o São Paulo de goleada em São Januário. O Vasco venceu o Fortaleza e bem, jogando muito bem em São Januário. O Vasco venceu o Internacional jogando fora de casa, numa partida de superação, quando tinha 7 desfalques em campo. E o Vasco venceu, nessa noite, o Corinthians por 2-0, mesmo não jogando tão bem como vinha jogando. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? A noite pro Vascaíno hoje, ela só coroou o que foi o dia. Porque você ter uma apresentação, no caso, o anúncio de Felipe Coutinho, com tantas emoções, com tanta coisa legal que isso traz. Pô, um cara com 32 anos, meu camarada, larga tudo. Largar um contrato com um time de Premier League, onde ele poderia voltar pra lá. Largar um contrato poderia continuar no Catar ganhando dinheiro, rios de dinheiro. Ele poderia vir pra outro clube brasileiro ganhando muito dinheiro e que tem mais estrutura do que o Vasco. Ele poderia continuar na Europa em outra equipe, mas não. 32 anos e o Felipe Coutinho resolve voltar pro Vasco e isso só aconteceu única e exclusivamente
pela vontade dele. Porque se não fosse a vontade do Felipe Coutinho, esquece. Jamais aconteceria. Então, talvez tenha sido o melhor dia do ano para a torcida do Vasco. A volta do Coutinho, uma vitória contra o Corinthians, quebrando o tabu, afastando da zona do rebaixamento. É um grande momento. É uma grande fase. Por que não? Às vezes a gente fica até com medo, né? De falar que o Vasco está vivendo uma grande fase. Por que não? Por que não? É uma grande fase. É um grande momento do Vasco. E eu acho que trabalhando dessa forma, tendo a regularidade, tendo consistência, chegando os reforços, voltando os lesionados, voltando um João Vitor, voltando um Paê da lesão, o Vasco tem tudo para continuar encorpando. Chegando Souza, Alex Teixeira, chegando mais atletas que é necessário, porque é necessário. O Vasco precisa de pelo menos um zagueiro titular absoluto. O Vasco precisa de mais um volante. O Vasco precisa de mais um meia armador. Precisa. Não se enganem. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O Campeonato Brasileiro é cruel, é pegado. E o elenco do Vasco continua sendo um elenco limitado. Continua sendo. Então, tô muito feliz. Muito feliz. Eu acho que é tudo isso que o vascaíno espera. Um retorno por todo o carinho, por todo o amor, por toda a paixão que sempre foi demonstrado. Eu não tenho dúvida que hoje os sócios explodiram. Porque o vascaíno, ele só precisa disso aqui, ó. Para estar feliz, para abraçar o clube. E hoje, inclusive, a torcida abraçou o Vasco quando sentiu que era um momento difícil na partida. Entendeu que o time estava se desgastando, que estava se entregando. E abraçou e começou a apoiar e aconteceu a vitória. Então, assim, de verdade, de coração, é pra estar feliz, é pra comemorar, comemore, vascaíno. Amanhã tem entrevista coletiva do Felipe Coutinho. Aproveite, assista. Eu vou estar lá, claro, na sede náutica da Lagoa. Sábado, muito provavelmente vai ter o evento lá em São Januário. Vá. Curta esse momento. Curta. Porque de sofrimento a gente tá cansado. Eu acho que é o momento de curtir. De curtir de verdade. Então, parabéns ao Paiva. Parabéns ao Pedrinho. Ao Felipe. Parabéns ao grupo de jogadores. Parabéns ao Verret pelos 50 jogos que ele fez. No caso, esse foi o 51º. Mas por tudo que ele representa ao Vasco da Gama. Pelo cara que ele é. Pelo líder. Por ser efetivo. Por ter postura. Sabe? E como eu disse, ao Paiva também. Por ter virado essa chave. Por estar oportunizando os garotos. Como tem oportunizado. E eles vão oscilar. Eles vão entrar bem uma hora ou outra ou não. Mas isso é normal também. É da idade. Jogar contra um Corinthians não é fácil. Jogar com o São Januário lotado não é fácil. E cada vez mais que esses garotos vão ganhando minutos, eles vão ganhando mais tranquilidade para poder desempenhar o que eles sabem. Porque eles sabem. Eles são formados pelo Vasco. Eles sabem jogar bola. Pode ter certeza. Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Só valorizar tudo que aconteceu hoje. Todas as minhas considerações já foram feitas.